Olá, bem-vindos a mais um Alfabetização Sem Cartilha. Hoje nós vamos falar de um autor que é um ícone para quem estuda sério educação no mundo todo, Paulo Freire. Paulo Freire, apesar de toda a polêmica, ele é um dos educadores e uma das figuras, teóricas mais importantes do século XX. Então ele é estudado em todas as grandes universidades do mundo, pelo menos aqui do nosso mundo ocidental, nas Américas e na Europa, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Então, Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife, pernambucano, e morreu em São Paulo, em 97. Foi um educador, eu tive o privilégio de vê-lo e ouvi-lo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em palestra, e foi um grande prazer, um dos grandes aprendizados que eu trago na minha vida foi o prazer de ouvir Paulo Freire pessoalmente falando. Foi um educador e filósofo brasileiro. Na verdade, ele é formado em Direito, a formação original dele é Direito, mas toda a sua carreira se desenvolveu no seu trabalho com alfabetização, pensando educação e pensando filosoficamente esse lugar. Certo? Destacou-se por seu trabalho na área de educação popular, voltada para a escolarização como a formação de consciência. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, que nós também encontramos outros autores, como Henri Giroux. Tá certo? Então, Paulo Freire, ele não é só uma figura importante para nós, pedagogos brasileiros, como ele é uma figura importante para a pedagogia e para a filosofia e para áreas de ciências humanas no mundo todo, tá certo? Ele foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa, que é oferecido pelas universidades da Europa e da América. Recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Em 13 de abril de 2012 foi sancionada a Lei 2612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Nada mais do que justo e mais coerente, visto que ele é realmente um brasileiro que levou o nome do Brasil e que é homenageado e reconhecido no mundo todo. Então, nada mais justo que nós, da educação brasileira, também o reconheçamos como essa figura importante que ele é. A Pedagogia do Oprimido, o seu livro de 68, é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de ciências humanas, em todo o mundo, quer dizer, não aqui no Brasil, não, em todo o mundo, é a terceira obra mais citada, a Pedagogia do Oprimido, nas ciências humanas, não é só nos estudos da educação, nas ciências humanas, tá? E fica à frente de clássicos da educação também, das ciências humanas, como Vigiar e Punir, do Foucault, Michel Foucault, e Capital, de Karl Marx, tá certo? Bom, a família dele fazia parte da classe média e Paulo Freire vivenciou a pobreza e fome na infância durante a Depressão de 29, uma grande crise que percorreu o mundo. Tá? Essa experiência o levaria a se preocupar com os mais pobres e ajudaria a construir seu revolucionário método de alfabetização. Eu vou colocar método entre aspas algumas vezes, apesar de muita gente, inclusive pessoas que trabalham com Paulo Freire, assumirem a palavra método. O próprio Paulo Freire, pelo menos na fala que eu ouvi na UERJ, ele não assume isso como método, mas como uma filosofia, uma pedagogia, uma metodologia de trabalho. E eu vou tender a concordar com ele, porque pelos meus conhecimentos pedagógicos, como a gente viu aqui no curso, método é alguma coisa fechada em si mesmo, um passo a passo, uma receita de bolo. E Paulo Freire, na verdade, desenvolveu, a partir de um método que já existe, que é o método da palavração, toda uma nova pedagogia, mas que é nova exatamente porque ela precisa se ajustar ao sujeito. Ela vai levar em consideração esse universo do sujeito, como a gente vai ver. Então, eu não posso chamar de método alguma coisa que vai mudando conforme o tempo e os espaços
espaços. Então, mais alguns teóricos de Paulo Freire, inclusive o Instituto Paulo Freire, muitas vezes se referem ao trabalho de Paulo Freire como método Paulo Freire, tá certo? Não gosto de método porque, como a gente viu, o método é alguma coisa mais fechada. E o trabalho de Paulo Freire não tem nada fechado. Tá? Bom, por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para a geração de professores, especialmente na América Latina e na África. Pelo mesmo motivo, sofreu perseguição militar no Brasil durante 64 e 85, sendo preso e forçado ao exílio, né? O educador Paulo Freire procurou fazer síntese de algumas correntes de pensamento filosófico de sua época, como o existencialismo cristão, Paulo Freire era católico, apostólico romano, e a fenomenologia, né? E a dialética hegeliana. Fenomenologia e dialética são temas de Hegel. E o materialismo histórico, que é a teoria de Marx, né? Então, são três fundamentos filosóficos, né, da teoria freiriana, tá certo? Essa visão foi aliada ao seu talento como escritor e o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos, militantes políticos, quase sempre ligados aos partidos de esquerda, porque geralmente são as correntes políticas que se interessam pela emancipação do povo, que se interessam pela educação popular, sendo que os outros partidos só se interessam em explorar as pessoas. Então, na verdade, são linhas de ideologias que se opõem, certo? Então, para quem deseja explorar o pobre, explorar a miséria, um pobre que pensa, um pobre que reflete, um pobre alfabetizado, que tem leitura de mundo, não é algo que interessa. Por isso, Paulo Freire foi tão perseguido. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 63, a gente está falando aqui especialmente da experiência de Angicos. Paulo Freire, na verdade, juntou um grupo de rapazes e moças que não eram necessariamente professores, eram rapazes e moças estudantes, e, na verdade, desenvolveu a sua proposta, a sua metodologia de trabalho e ensinou 300 adultos que eram camponeses, né, adultos vinculados à terra, a ler, adultos analfabetos, a ler e escrever em 45 dias. Paulo Freire desenvolveu um método, e aí está entre aspas, inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. Seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo. É interessante que quando a gente assiste, inclusive a propaganda, no tempo era muito comum, né, essa fala do analfabetismo como sendo uma doença, né, uma cegueira, um atraso do país. Então tinha muito também desse pensamento desenvolvimentista, né? A gente precisa de um povo alfabetizado para esse país crescer, para esse país ser mais, para esse país avançar. No entanto, o que o Paulo Freire vai propor é um processo de alfabetização que não vai apenas ensinar o sujeito a ler e escrever, mas vai ensinar ele a ler e escrever o mundo. É um processo, por isso que Paulo Freire ele está dentro de uma tendência pedagógica que a gente chama de pedagogia da libertação, né? Pedagogia libertadora, porque na verdade libertava as consciências oprimidas, libertava as consciências alienadas da sua condição e tornava esse sujeito, então, na verdade, senhor da própria palavra, um sujeito legitimado em sua fala, em sua existência, em seu pensamento, e isso, na verdade, irritava e ainda irrita bastante as classes dominantes, irrita bastante as elites, porque eu quero um sujeito subalterno e subalternizado. Eu quero um sujeito, né, não só humilde, eu quero um sujeito humilhado. Então, a pedagogia de Freire, na verdade, ela vai libertando o sujeito desse lugar, né, humilhante, desse lugar menor de subalternidade, e vai emancipando esse sujeito, vai fazendo com que ele se sinta legítimo, né, no seu lugar de fala, no seu lugar de palavra. E isso incomodou bastante e ainda incomoda bastante as elites que não querem ver esse povo emancipado, né? Não querem ver as pessoas com consciência crítica, sendo capazes de ler, de ter, né, de fazer julgamentos mais conscientes e ter discernimento do que estão recebendo em termos de informação. Então, na verdade, é uma oposição,
né, as pedagogias que desejam essa submissão, essa pessoa, né, submissa, humilhada e, na verdade, resignada à sua própria ignorância. Bom, alfabetização de adultos e conscientização, eu trago aqui então o livro Alfabetização, Educação e Mudança, que foi um livro de 1979, tá? Instrumentação da educação, mediar a relação de um sujeito situado e temporalizado com o seu tempo e espaço. Então isso era uma questão para Paulo Freire, porque é uma questão do materialismo histórico, né? A gente não educa qualquer sujeito, a gente educa um sujeito que vive num determinado tempo histórico, é um sujeito que está imerso nesse tempo histórico, e isso precisa ser levado em consideração. O homem como um ser de relações, o homem se produz na relação com o outro. Chama atenção que nesse tempo, em 1979, não tinha discussão teórica, por exemplo, da gente se referir ao ser humano, ou homens e mulheres. Então Paulo Freire vai escrever o homem o tempo todo, como todos os intelectuais desse tempo. Hoje, nós que somos intelectuais do século XXI, a gente tende a escrever, né, professores e professoras, alunos e alunas, homens e mulheres, ou seres humanos, né, a humanidade, usar o termo mais geral e não apenas o homem como representação de toda a humanidade, tá? O homem como um ser de relações, o homem se produz na relação com o outro. Também um conceito que vem da concepção dialética de história. A gente se constitui nessa relação social e histórica com o outro. O homem e sua época. O homem deve compreender a sua época para nela intervir, né? Então, é uma alfabetização que não é simplesmente ler o B com A faz Bá, a babá deu bife ao bebê. É ler palavras que tenham um contexto, que dialoguem com o meu contexto histórico. É isso que me interessa ali. A transição. O homem precisa desenvolver um pensamento crítico para promover a transição. Então é preciso que a pessoa desenvolva um pensamento. A gente não nasce com pensamento crítico. Isso é desenvolvido a partir do momento que o meu aluno, mesmo a criança, é convidada a pensar. Eu não mais escuto um conto de fadas, tá bom, eu aceito. Não, escutei, gostei, mas agora vamos pensar sobre essa história, o que ela está dizendo pra gente, o que está escrito nas entrelinhas. Isso precisa sendo exercitado, estimulado. E aí essa palavra vai ganhando sentido, vai ganhando contexto. O Brasil é uma sociedade em transição, a passagem de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta, né? Fechada, de mentalidades fechadas, fechadas em si mesmo, fechada porque vivia à sombra da ditadura, para uma sociedade aberta e democrática. Hoje não, né? Em 79 talvez. Hoje a gente está fazendo um movimento contrário, né? Movimento da vara. A gente está fazendo um movimento contrário. A gente estava passando de uma sociedade democrática, né, que estava buscando o pensamento crítico, a criticidade, buscando se constituir democraticamente, para práticas extremamente autoritárias, né? E não estou falando só da gestão, estou falando de nós, seres humanos, né? A dificuldade de compreender opiniões diversas, opiniões contrárias, respeitar as diferenças. Então, tudo isso que foi um movimento da década de 90, né, do início de 80 e 90, hoje a gente está tendo que, né, travar novamente uma luta pelo direito de todos à educação, pelo direito das pessoas a serem diferentes, de serem aceitas nas suas diferenças. Então, na verdade, a gente já viveu esses momentos de transição. Democratização fundamental. O povo emerge uma educação que colocasse o homem como sujeito. Na verdade, um valor que vem lá da Revolução Francesa, né? Só existe a possibilidade de uma sociedade livre, aonde a sociedade tem cidadãos, não consumidores, cidadãos, pessoas que pensam esse universo coletivo, pessoas que respeitam esse coletivo e pensam sobre esse coletivo, que se comprometem com esse coletivo, né? Então isso também é preciso ser desenvolvido, isso também precisa ser trabalhado, tá certo? Bom, mais uma vez, o homem e o mundo. Deixa eu só ver aqui se eu estou seguindo certinho. Tô. Mais uma vez, o homem e o mundo. O homem precisa estar
com o mundo, e aí tá separado, né, como não é com o mundo e não apenas no mundo, né? Esse é um valor que eu tenho para minha vida, né? Eu sou uma pessoa que estou com e no mundo, não estou apenas no mundo, né? Eu estou com o mundo, eu me movo com o mundo, participo dele, participo desses movimentos. Mas por que eu posso participar e ser não ser eu sou com o mundo? Porque eu tenho uma formação que me permite essa inserção e essa participação. Eu posso dar a minha contribuição ao mundo, né? Porque eu estou legitimada na minha palavra, na minha profissão, na forma como eu sou. Então, eu me ofereço, eu contribuo, eu participo, eu sou com o mundo. Isso é um processo de formação, tá certo? Só eu, porque sou professora, doutora, não. Qualquer ser humano, né? Por mais humilde que seja o seu trabalho, a sua fonte de renda, isso não impede que você seja uma pessoa com o mundo, uma pessoa ativa, participativa e consciente com o mundo. Não tem a ver com quanto você recebe no contra-cheque, tem a ver com o seu processo de educação. Quando você passa por um processo de educação libertador, né? Você é um sujeito com o mundo. Quando você passa por um processo de educação que é individualista, consumista, meritocrático, você, na verdade, é um sujeito, é um indivíduo que não está com o mundo. Você está no mundo, né? No mundo. Você até interage, mas você não está nesse processo de construção de um projeto de mundo melhor. Você é um sujeito que vai vivendo um dia de cada vez. Tá? A organização independente da escolaridade que você tenha. A organização reflexiva do pensamento. Captação mágica versus captação crítica da realidade, sujeito com o mundo. E aí, esse é um bom ponto para a gente refletir hoje em dia, né? A percepção mágica da realidade. As coisas são assim porque Deus quer assim, porque, né? Porque sim, porque, né? Quer dizer, não consegue ter uma visão crítica de relação causa e efeito. Não consegue ter uma relação crítica de que as coisas na vida não são produzidas de uma forma natural. Então, o pensamento de Paulo Freire vai divergir desse darwinismo social, né? Algumas pessoas nascem para ser leões, outras nascem para ser zebra e outras nascem para ser grama, né? Então, não, né? Essas relações são construídas, né? Em lutas, em lutas de poder. Esses lugares que nós temos na sociedade, eles são disputas, são uma arena de poder onde as pessoas disputam esses lugares. Por isso que quem muitas vezes, né, administra os caminhos da educação não tem realmente interesse em oferecer uma educação de qualidade para ninguém. Porque a hora que as pessoas tiverem uma educação de qualidade, eu deixo o meu lugar. Eu deixo de ter os privilégios que tenho. Porque se as pessoas pararem para pensar criticamente, elas vão dizer assim, mas por que essa pessoa tem tantos privilégios e os outros não têm os direitos mínimos garantidos? O dia que as pessoas começarem a pensar sobre isso, né, a gente tem uma revolução na sociedade. Então, por isso que muitas vezes essa educação não interessa, tá? Bom, então, ao invés de a gente ter uma percepção mística, esotérica da realidade, a realidade é assim por forças místicas. Não, ela é assim porque nós construímos a nossa história dessa maneira. Outros povos constroem de outra maneira, outros países têm outras relações. Então, não está dado, né? Não é natural que seja assim. Existem outras formas de existência nesse planeta, muito melhores, inclusive. Novo conteúdo programático. Quase não saiu programático, hein? Distinção de natureza, cultura, papel ativo do homem sobre a realidade, comunicação entre homens, como ser no mundo e com o mundo, tá? Então ele vai apresentando nesse livro situações para debate, para fazer as pessoas pensarem sobre como é que eu faço para ser um homem e uma mulher com o mundo, né? No mundo e com o mundo, tá? Alfabetização como um ato criador. O domínio da técnica de ler e escrever em termos
conscientes, não em termos mecânicos, né? Não é juntar B com A faz Bá e pronto. É em termos conscientes, entender o que se lê e se escreve e escrever o que se entende. Então, veja, muito antes, na verdade, da gente falar de letramento, Paulo Freire já defendia isso, né? Que o ser humano realmente leitor e escritor é aquele que entende o que está escrevendo e entende o que está lendo, tá? Como é que era, então, essa metodologia, tá certo? Então, essa metodologia de trabalho vai ter muita influência das questões, né, da palavração como método para se aprender a mecânica da língua. Só que isso sozinho foi tentado no Mobral e não deu certo, porque carecia de conteúdo, de contexto, né? Então não é o método, né? É a filosofia por trás do método, é a metodologia. Então, primeiro passo, né, do trabalho, o levantamento do universo vocabular. Ele fez isso com adultos, eu também fazia com minha turma de educação de jovens e adultos, mas podemos fazer isso com criança? Com certeza, né? Então a primeira coisa que eu faço para alfabetizar um sujeito é saber quem é esse sujeito, né? Que palavras, que histórias, que textos habitam o universo linguístico desse sujeito, que palavras fazem sentido para esse sujeito, quais são as palavras que ele quer dizer, que ele quer ler, que ele quer escrever. Então, muitas vezes, quer dizer, lembrando que Paulo Freire vai fazer uma crítica a cartilhas que não se interessavam, porque pensam o sujeito universal, né? E para o sujeito universal, todo mundo sabe o que é um tatu, todo mundo sabe o que é um bule, todo mundo sabe o que é uva. Para Paulo Freire, não. Ele pensa esse sujeito, vamos lembrar, historicamente, socialmente, né? Definido, marcado, ele tem uma história, ele tem um espaço, ele tem um tempo e um espaço que ele vive, que habita, e é esse tempo e espaço que dão as palavras que eu vou trabalhar, tá certo? Então Paulo Freire faz um levantamento do universo vocabular, pesquisa junto à comunidade, palavras típicas do povo, né? E aí ele vai descobrindo uma exuberância insuspeita dessas palavras, né? A gente acha que porque as pessoas são simples, elas são simplórias, mas não são. Existem um universo de palavras bastante exuberantes e bastante complexas para serem trabalhadas. Então, ele vai selecionar palavras geradoras, né, com uma riqueza fonética, dificuldades fonéticas e aspecto pragmático dessas palavras, né? Palavras que sirvam no uso cotidiano, palavras que são usadas, tá? Criação de situações sociológicas, situações, problemas onde as palavras se encaixem. Então, pensava pequenos textos, pequenas narrativas com aquelas palavras que eram situações, problemas para aquelas pessoas, para aquele contexto daquelas pessoas e com aquele universo daquelas palavras que faziam sentido para aquelas pessoas. Mas, André, isso cabe para criança? Claro que cabe. Criança é gente. Criança também é sujeito. Ele também está vivendo um tempo histórico, ele também vive uma realidade conceitual. Então, é claro que ele também é um sujeito que possui textos e palavras, né, que podem ser usadas para essa reflexão, então, fonética, semântica e tal, tá bom? Bom, fichas auxiliares. Sugestões para o trabalho dos coordenadores de debate no círculo de cultura. Então, também era uma prática ter esses círculos de cultura, como estava na foto lá no início, né, onde se debatia. Então, quando Paulo Freire fala, né, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, é exatamente isso. Primeiro, eu crio um contexto aonde essa palavra que vai ser lida e escrita faça sentido para esses sujeitos. No caso de adultos, também, por isso que eu não gosto da palavra método, vai variar muito. Eu já trabalhei, por exemplo, como supervisora das classes anexas do projeto Alfabetizar é Construir, né? Pelo SESI. E aí, as turmas nos canteiros de obra, quais eram as palavras daquele? Primeiro que era uma turma só de homens, né? Só peão. E tinha a professora, que geralmente era uma mulher, né? A professora, e eu, que era a supervisora. Então, quais são as palavras desse universo desses homens, né? Que palavras que eles estão acostumados? Tijolo, cimento, maquita, né? Que palavras fazem parte? Arame, estrutura, né? Chapisco. E aí a gente vai partindo
dessas palavras, desse universo, né? Só isso não, tem as músicas que eles ouviam, os forróis, né, que eles curtiam. Então tem todo um universo que a gente pode explorar também a partir dessa cultura que esse sujeito traz. É diferente, por exemplo, quando você vai alfabetizar uma turma de senhorinhas da igreja, né, que querem aprender a ler para ler a Bíblia. Então, quais são as histórias que interessam a essas senhoras? Qual é o vocabulário que interessa a essa senhora? Né? Quais são as palavras geradoras para trabalhar com essa turma? Diferente de uma turma de jovens e adultos, onde eu tenho muitos adolescentes, por exemplo. Quais são as palavras? Qual o universo? Quais são os interesses? Que textos esses alunos gostariam de estar lendo e escrevendo? Sobre o time de futebol, sobre, né? Então, são realidades diferentes, vão exigir, né? Sempre partindo, quer dizer, quem vai me dar a realidade desse texto são os próprios alunos. É a realidade e o contexto dos próprios alunos. Então, numa vila de pescadores vai ser uma coisa, num quilombo vai ser outra, numa aldeia indígena vai ser outra, e por aí vai, tá certo? E dentro das cadeias vai ser outra, tá certo? Bom, ampliação. Aqui tem um exemplo, por exemplo, tijolo, análise da situação, né? Em que situação essa palavra foi... Ela não cai como cai na cartilha. Caiu aqui um tijolo. Não. Tem uma situação, tem um contexto, tem uma história. Essa palavra faz sentido dentro dessa história, desse povo, tá? E a visualização da palavra-chave. Decomposição em famílias silábicas. Criar palavras com as combinações fonéticas. Aí você vai dizer assim, mas isso aí eu já faço assim, mas você faz sem sentido, né, meu amor? Você faz com bule, você faz com pato, você faz com a uva, sem saber da história da palavra e do desejo desse seu aluno. Então, veja, o problema não é trabalhar as famílias silábicas, não é trabalhar a recomposição de palavras, né? Paulo Freire trabalhava uma coisa chamada paradigma, né? Você pega uma palavra, como pegou aí, o tijolo, de tijolo. Tirou o tatetitotu, o jajejijoju e o lalelilolu. Tirou 3 famílias silábicas e com essas famílias foi recompondo novas palavras. Palavras que essas pessoas conheçam, palavras que elas sejam capazes de compreender o sentido, não pelo seu valor fonético, mas pelo seu valor contextual, tá certo? Então, são palavras simples? São palavras simples, né? Lata, lajota, late, né? Tutu, né? Tutu de feijão, gente. O povo na roça come. Então, assim, giló, né? Então, lote, loteamento, né? Começam a aparecer palavras que tenham a ver com esse meu universo. Essa é a diferença. Por isso que eu falo que enquanto método, revolução nenhuma, né? Vai dizer, com tatetitotu, lalelilolu, eu já trabalhava. Com tatu, lata, late, eu já trabalhava, sim. Mas ele não partiu de onde você parte. Essa é a diferença. E aonde ele quer chegar também não é aonde você quer chegar. Essa é a diferença. Quer dizer, espero que não, né? Espero que a gente queira chegar ao mesmo lugar. Tá certo? A capacitação dos coordenadores, criar uma nova atitude, dialogar, relação sujeito, tá escrito sujeito, mas é porque a professora aqui é analfabeta, sujeito e não sujeito-objeto, tá certo? Vou corrigir isso. Então, uma das grandes revoluções do Freire foi romper com uma relação autoritária entre professor e aluno. E aí algumas pessoas falavam assim, então agora é uma bagunça, todo mundo faz o que quer. Vai ler, porque não foi isso que ele disse. Existe uma diferença entre você ser autoridade e ser autoritário. Geralmente quem é autoritário não tem autoridade, porque a autoridade é algo que é dado pelo outro, é reconhecimento que você é um sujeito de saber, que você é um sujeito de conhecimento, que você é um sujeito que pode contribuir para o meu crescimento. Então, eu tenho em você uma autoridade. O sujeito autoritário nem sempre é reconhecido, muitas vezes não, muitas vezes eu acho que você, né, é o meu chefe, ele é muito autoritário, mas ele é um idiota, né? Ele é um estúpido. Ele não sabe nada, não sabe fazer nada. Se não fosse a gente, ele nem tava ali. Ele tá ali porque é filho do não sei quem, né? Então ele é autoritário,
mas ele não é uma autoridade, tá certo? Porque a autoridade, quem te dá são os outros precisam reconhecer em você essa autoridade, né? Então, geralmente o sujeito autoritário, ele não é reconhecido como uma autoridade, porque se ele precisa ser autoritário para ser reconhecido, é porque ele não tem autoridade nenhuma, tá certo? Então, muitas vezes é isso, a gente precisa ter o respeito dos nossos alunos, a admiração dos nossos alunos, né? Eles precisam ter esse reconhecimento por nós como uma liderança, como uma pessoa de conhecimento que está ali para ajudar. E aí, numa relação que não é só horizontal, mas é uma relação de respeito e de dialogismo, aonde o diálogo entre o professor e o aluno é fundamental, né? O aluno deixa de ser só uma orelha e o professor deixa de ser só uma boca, para ambos serem, né, ouvidos e voz. Então essa é a diferença de uma pedagogia freiriana. Eu escuto, tanto é que a pedagogia do Freire começa aonde? Começa pela escuta. Primeiro eu preciso escutar esse meu aluno, saber quem é esse sujeito, que textos o habitam, que palavras o atravessam, né? Esse sujeito, ele está atravessado por que palavras, por que textos? E é daí que eu vou alfabetizar ele. É daí, não é chegando com a minha cartilha mágica e impondo para ele aquelas palavras que para ele não tem sentido nenhum, tá certo? Impondo práticas que para ele não fazem sentido nenhum, tá certo? Essa é a grande diferença, tá certo? Resultados práticos. E aí vem, mas isso aí dá certo? Para Paulo Freire deu, porque fez sério, fez com seriedade, tá certo? Então, foram em 1 mês e meio, 2 meses, quer dizer, em 2 meses, 45, 60 dias, ele com 1h30 diárias, de segunda a sexta, 1h30 diárias, tá? Com adulto, né? A gente sabe que com criança tem aquela parte do senta, não puxa o cabelo dele, menino, tira a tesoura da tomada. A gente sabe que com criança tem isso também. Mas com adulto, 1h30 diárias, de segunda a sexta-feira, em grupos de 25 a 30 alunos. E ele alfabetizou 300 alunos em 45, 60 dias. Foi feito, foi fato, né? Os alunos saíram alfabetizados. Alfabetizados nessa perspectiva de serem leitores e escritores de textos e de palavras que faziam sentido, tá certo? Na próxima aula a gente continua falando de Paulo Freire, sobre a pedagogia da autonomia, que é um grande resumão que ele fez de muito do pensamento dele, tá bom? Então, até a próxima. Quem gostou, deixa o joinha aí pra mim, né? E se inscrevam no canal. Até a próxima.